Se você está se preparando para concursos públicos e quer dominar direito administrativo no padrão da banca CESP-Sebrasp, este vídeo é para você. Neste curso de questões comentadas de direito administrativo, vamos iniciar pelo tema Origem, Conceitos e Fontes, base essencial para compreender toda a disciplina e evitar erros nos pontos mais teóricos que a banca adora cobrar. Com comentários claros, objetivos e alinhados à doutrina e à jurisprudência, no estilo certo ou errado da CESP, você vai entender como a banca pensa, onde estão as pegadinhas e como construir uma base sólida para avançar no curso. Vamos começar! Questão número 1. No que se refere ao conceito e às fontes do direito administrativo, julgue o item a seguir. Direito administrativo é o ramo do direito privado, composto por regras e princípios que disciplinam as relações entre a administração pública e os particulares. Certo ou errado? Gabarito: errado. Comentário: aqui estão os pontos principais para você não esquecer. Ramo do direito. O direito administrativo é um ramo do direito público e não do direito privado. Isso ocorre porque ele trata do exercício da função administrativa e do interesse da coletividade. Desigualdade nas relações. Diferente do direito privado, onde as partes costumam estar em pé de igualdade, no direito administrativo, a administração pública atua em posição de supremacia sobre o particular para garantir o interesse público. Dica de prova: sempre que uma questão de concurso disser que o direito administrativo é privado ou que visa lucro, pode marcar como errada sem medo. Quer turbinar seus estudos para concursos? Seja membro do canal e tenha acesso a benefícios exclusivos que vão acelerar sua preparação. Vídeos sem anúncios, estude sem interrupções com foco total no conteúdo. PDFs exclusivos para membros. Cada vídeo vem acompanhado de um material completo. No início você encontra as questões sem gabarito, para testar seus conhecimentos como se estivesse na prova. Em seguida vem o gabarito comentado, explicado de forma clara e objetiva, para que você entenda cada detalhe da resolução. E para fechar com chave de ouro, uma tabela final com todos os gabaritos organizados, facilitando sua revisão rápida. Com esse material, você não apenas assiste às resoluções, mas também pratica, corrige e aprende de verdade. Clique em Seja Membro e garanta agora mesmo seu acesso a esse conteúdo premium. Seu estudo merece esse diferencial. Questão número 2. No que se refere ao conceito e às fontes do direito administrativo, julgue o item a seguir. A principal fonte formal do direito administrativo brasileiro é a jurisprudência, que se constitui mediante reiterados julgados dos tribunais acerca de um mesmo tema. Certo ou errado? Gabarito: errado. Embora a jurisprudência seja de fato uma fonte importante do direito administrativo, ela não é a principal nem a única fonte formal. Por que está incorreto? A primazia da lei. O Brasil adota o sistema do civil law, tradição romano-germânica, onde a lei, em sentido amplo, incluindo a Constituição, é a fonte primária e principal. O administrador público só pode fazer o que a lei autoriza, princípio da legalidade. Jurisprudência como fonte secundária ou mediata. Em regra, a jurisprudência é considerada uma fonte secundária ou mediata. Ela auxilia na interpretação das normas, mas não substitui a lei, exceto em casos específicos como as súmulas vinculantes, que têm força obrigatória. Fontes do direito administrativo. Para facilitar sua memorização, veja como as fontes são geralmente classificadas. Lei, fonte primária e direta, é a base de todo o sistema. Doutrina, o conjunto de estudos e teorias dos estudiosos do direito, ajuda a dar forma aos conceitos. Jurisprudência, decisões reiteradas dos tribunais. Costumes, práticas reiteradas que geram a convicção de obrigatoriedade, fonte indireta.
Questão número 3. Acerca dos atos administrativos, bem como do conceito, do objeto e das fontes do direito administrativo, julgue o item a seguir. Devido à aplicação do princípio da legalidade, a única fonte do direito administrativo é a lei, razão pela qual não se pode aplicar a doutrina ou a jurisprudência como fontes. Certo ou errado? Gabarito errado. Embora o princípio da legalidade seja fundamental no direito administrativo, significando que a administração pública só pode agir conforme a lei, não se pode afirmar que a lei é a única fonte do direito administrativo. Explicação: a lei é sim a principal fonte formal, mas não exclusiva. Além dela, também são consideradas fontes doutrina, que contribui com interpretações e sistematizações teóricas, jurisprudência, que consolida entendimentos dos tribunais sobre casos concretos, costumes administrativos, práticas reiteradas e aceitas pela administração, princípios gerais do direito, que orientam a aplicação e interpretação das normas. Portanto, o item está incorreto, pois restringe indevidamente as fontes apenas à lei. Questão número 4. Acerca dos sistemas administrativos, da administração pública, da organização administrativa e do processo administrativo, julgue o item a seguir, com fundamento na doutrina majoritária, na legislação vigente e na jurisprudência dominante dos tribunais superiores. A administração pública, no sentido subjetivo, designa o conjunto de órgãos e agentes estatais responsáveis pelas funções administrativas. No sentido objetivo, ela consiste no complexo de atividades concretas realizadas com a finalidade de atendimento do interesse público. Certo ou errado? Gabarito, certo. Esse é um dos temas mais clássicos do direito administrativo e refere-se ao critério orgânico versus o critério funcional. A questão descreveu perfeitamente a distinção doutrinária. 1. Sentido subjetivo, formal ou orgânico. Foca no quem. Refere-se aos sujeitos da ação administrativa. Composição, pessoas jurídicas, entes, órgãos e agentes públicos. Dica: no sentido subjetivo, pense em sujeitos. 2. Sentido objetivo, material ou funcional. Foca no o que. Refere-se à própria atividade exercida pelo Estado. Composição, fomento, polícia administrativa, serviço público e intervenção. Dica: no sentido objetivo, pense em operação, ação. Nota importante: no Brasil, quando a lei escreve administração pública com letras maiúsculas, ela geralmente está se referindo ao sentido subjetivo, o aparato estatal. Questão número 5. Julgue o item a seguir, acerca de aspectos referentes a Estado, governo e administração pública. Administração pública, em sentido subjetivo, designa a natureza da atividade exercida pelos órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer a função administrativa. Certo ou errado? Gabarito: errado. A questão inverteu os conceitos. Como vimos na questão anterior, o sentido subjetivo foca no sujeito, quem faz, enquanto a descrição dada pela questão, natureza da atividade, refere-se ao sentido objetivo. Onde está o erro? A questão diz: sentido subjetivo igual natureza da atividade. Incorreto. O correto seria: sentido subjetivo igual conjunto de órgãos, agentes e pessoas jurídicas. Para não trocar mais esses nomes na hora da prova, utilize esta associação mental. Sentido subjetivo, formal ou orgânico refere-se aos sujeitos, é o aparelho do Estado. Se você consegue tocar o servidor ou ver no papel o órgão, é subjetivo.
Sentido objetivo, material ou funcional refere-se ao objeto. É a atividade em si, o movimento, a função administrativa sendo executada. Cuidado! As bancas adoram trocar as palavras subjetivo por objetivo ou material por formal para confundir o candidato. Fique atento aos sinônimos. Questão número 6. No que se refere à Lei de Improbidade Administrativa e a sistemas de controle jurisdicional da administração pública, julgue o item seguinte. O sistema jurisdicional brasileiro adota o contencioso administrativo de jurisdição una ao definir que qualquer lesão ou ameaça a direito ficam submetidas ao controle jurisdicional. Certo ou errado? Gabarito: errado. O erro é sutil e está na confusão entre os nomes dos sistemas. A questão misturou o nome do sistema francês com a definição do sistema inglês. Entenda a diferença. Sistema de jurisdição una, sistema inglês. É o adotado pelo Brasil. Nele, o Poder Judiciário tem o monopólio da jurisdição, ou seja, somente a Justiça Comum pode proferir decisões com força de coisa julgada. O artigo 5º, inciso 35 da CF 88, confirma isso. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Sistema do contencioso administrativo, sistema francês. Nele, existem duas jurisdições separadas, a judicial, para questões cíveis penais comuns, e a administrativa, um tribunal especializado dentro do próprio Poder Executivo para julgar as causas da administração. Por que o item está incorreto? O item afirma que o Brasil adota o contencioso administrativo de jurisdição una. Esses termos são excludentes. Se é contencioso administrativo, não é jurisdição una. São duas. Se é jurisdição una, não é sistema de contencioso administrativo. Resumo das características. Brasil. Sistema adotado: jurisdição una, ou unicidade de jurisdição. Origem: sistema inglês. O que significa? A palavra final sobre a legalidade de um ato administrativo é sempre do Poder Judiciário. Exceção: não jurisdicional, casos específicos como a Justiça Desportiva, onde é necessário esgotar a via administrativa antes de ir ao Judiciário. Mas isso não retira do Judiciário a palavra final. Questão número 7. No tocante às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item que se segue. Os princípios gerais do direito não são considerados fontes do direito administrativo, dada a proeminência do princípio da legalidade. Certo ou errado? Gabarito: errado. Assim como ocorreu na questão 03, a banca tenta induzir o candidato ao erro ao sugerir que a força do princípio da legalidade anula as demais fontes. Isso não é verdade. Por que os princípios gerais são fontes? Os princípios gerais do direito, como a boa-fé, a moralidade, a razoabilidade e a supremacia do interesse público, são fontes fundamentais, especialmente no direito administrativo, que não é codificado, não existe um código administrativo único. Função integratis. Eles servem para preencher lacunas na lei. Quando a lei é omissa, o administrador e o juiz recorrem aos princípios. Função interpretativa. Ajudam a entender o real alcance das normas escritas. Validade jurídica. Muitos princípios estão inclusive positivados na Constituição Federal, artigo 37, caput, mas mesmo os que não estão escritos, implícitos, possuem força normativa. Classificação das fontes, revisão final. No direito administrativo, as fontes convivem de forma harmônica. O princípio da legalidade diz que a administração deve seguir a lei, mas a lei aqui é interpretada em sentido amplo, juridicidade, abrangendo todo o ordenamento jurídico, inclusive os princípios. Regra de ouro para provas.
Nunca exclua os princípios, a doutrina ou a jurisprudência do rol de fontes. Eles são fontes secundárias, mediatas, mas são fontes. Questão número 8. No que se refere ao conceito de administração pública, às fontes do direito administrativo e aos atos administrativos, julgue o item seguinte. De acordo com o critério orgânico, a administração pública designa o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas responsáveis por funções administrativas. Certo ou errado? Gabarito, certo. O critério orgânico é apenas outro nome para o sentido subjetivo ou formal que vimos anteriormente. A questão utilizou a terminologia técnica correta para descrever o aparato estatal. Entendendo a terminologia. Para não cair em pegadinhas, lembre-se que estes três nomes são sinônimos e se referem ao mesmo conceito. Critério orgânico refere-se aos órgãos. Sentido subjetivo refere-se aos sujeitos. Sentido formal refere-se a quem a lei define formalmente como a administração. Por que a definição está correta? A questão acertou ao listar os três componentes do sentido subjetivo ou orgânico: agentes, pessoas físicas que atuam em nome do Estado; órgãos, centros de competência sem personalidade jurídica, exemplo, ministérios; pessoas jurídicas, entes com personalidade jurídica, exemplo, autarquias, empresas públicas. O contraste necessário. Se a questão falasse em critério funcional ou material objetivo, ela teria que focar na atividade, exemplo, serviço público, fomento, polícia administrativa, e não nos sujeitos. Questão número 9. No que se refere ao conceito de administração pública, às fontes do direito administrativo e aos atos administrativos, julgue o item seguinte. A jurisprudência, enquanto fonte do direito administrativo, pode ser constituída por uma só decisão importante de tribunal, nessa circunstância, apta a orientar a administração pública. Certo ou errado? Gabarito, errado. O erro reside no conceito de jurisprudência. Uma única decisão, por mais importante ou relevante que seja, não constitui jurisprudência, mas sim um precedente. Diferença fundamental. Precedente é uma decisão judicial isolada, tomada em um caso concreto, que pode vir a servir de base para futuras decisões. Jurisprudência é o conjunto reiterado e constante de decisões dos tribunais sobre um mesmo tema. Ela pressupõe repetição e hábito, o hábito de julgar no mesmo sentido. Por que isso é importante para o direito administrativo? Para que uma orientação judicial seja considerada fonte do direito administrativo, influenciando a conduta do administrador público, é necessário que haja uma consolidação de entendimento. Uma decisão isolada pode ser reformada por tribunais superiores ou até mesmo pelo próprio tribunal que a proferiu. Fique atento. A única decisão isolada que tem o poder de orientar e obrigar a administração pública de imediato, devido à sua natureza especial, seria uma decisão em controle concentrado de constitucionalidade, ou uma súmula vinculante, mas tecnicamente elas não se confundem com o conceito genérico de jurisprudência cobrado na questão. Questão número 10. Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir. O fomento, a intervenção administrativa, os serviços públicos e o poder de polícia são exemplos de atividades que integram o conceito de administração pública extroversa. Certo ou errado? Gabarito, certo. O termo administração pública extroversa refere-se às atividades que o Estado exerce para fora, ou seja, aquelas que atingem diretamente os administrados, particulares, a sociedade e o mercado.
Por que o item está correto? As 4 atividades mencionadas são justamente os núcleos da atividade administrativa no sentido objetivo/material que se projetam para o exterior. Fomento, incentivo a atividades privadas de interesse público, por exemplo, auxílios, parcerias com ONGs. Intervenção, atuação no domínio econômico ou na propriedade privada, por exemplo, desapropriação, tombamento. Serviço público, prestação de utilidades diretas aos cidadãos, como transporte, saúde, educação. Poder de polícia, restrição ou condicionamento de direitos individuais em prol do interesse coletivo, por exemplo, fiscalização sanitária. Extroversa versus introversa. Para não cair em pegadinhas, é importante saber que existe o oposto, administração extroversa, atuação externa, focada no particular e no interesse público social, é onde se aplica o princípio da supremacia do interesse público. A administração introversa, atuação interna, voltada para a própria estrutura estatal, trata de questões como gestão de pessoal, logística, organização de repartições e processos administrativos internos. Curiosidade: o termo extroversa é muito utilizado pela doutrina para explicar que a administração, ao agir externamente, goza de certas prerrogativas, como a imperatividade, que não seriam necessárias em atos meramente internos. Questão número 11. Quanto às fontes do direito administrativo, bem como aos princípios e ao regime da administração pública, julgue o item a seguir. Embora a administração pública seja regida pelo princípio constitucional da legalidade, decisões judiciais podem servir como fonte para o direito administrativo, inclusive com força vinculante. Certo ou errado? Gabarito certo. O item aborda com precisão a convivência entre o princípio da legalidade e o papel da jurisprudência, decisões judiciais, no ordenamento jurídico brasileiro. Por que está correto? A legalidade não é exclusiva. Como vimos em itens anteriores, a legalidade é a fonte primária, mas o direito administrativo também se nutre de fontes secundárias. Força vinculante. Existem decisões judiciais específicas que possuem o poder de obrigar a administração pública a segui-las, funcionando quase como uma lei para o caso concreto ou para situações futuras. Exemplos de decisões com força vinculante: súmulas vinculantes, STF, editadas conforme o artigo 103-A da CF 88, obrigam todos os órgãos da administração pública direta e indireta. Controle concentrado de constitucionalidade, ADI, ADC, ADPF. Decisões do STF nessas ações possuem eficácia contra todos, erga omnes, e efeito vinculante. Ponto de atenção. Note que a questão usou a palavra podem servir, o que torna a assertiva correta. Se dissesse que toda decisão judicial tem força vinculante, estaria errada. Quer turbinar seus estudos para concursos? Seja membro do canal e tenha acesso a benefícios exclusivos que vão acelerar sua preparação. Vídeos sem anúncios. Estude sem interrupções com foco total no conteúdo. PDFs exclusivos para membros. Cada vídeo vem acompanhado de um material completo. No início você encontra as questões sem gabarito, para testar seus conhecimentos como se estivesse na prova. Em seguida vem o gabarito comentado, explicado de forma clara e objetiva, para que você entenda cada detalhe da resolução. E para fechar com chave de ouro, uma tabela final com todos os gabaritos organizados, facilitando sua revisão rápida. Com esse material, você não apenas assiste às resoluções, mas também pratica, corrige e aprende de verdade. Clique em Seja Membro e garanta agora mesmo seu acesso a esse conteúdo premium. Seu estudo merece esse diferencial. Questão número 12. No que diz respeito aos conceitos de administração pública, às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o seguinte item. A administração pública em sentido objetivo, material ou funcional pode ser definida como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.
Certo ou errado? Gabarito: errado. O enunciado descreve, na verdade, a administração pública em sentido subjetivo, ou orgânico, que corresponde ao conjunto de órgãos, entidades e agentes aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa. Já a administração pública em sentido objetivo, material ou funcional é definida como o conjunto de atividades administrativas desempenhadas pelo Estado para atender ao interesse público, como prestação de serviços públicos, poder de polícia, fomento e intervenção administrativa. Portanto, o item está incorreto, pois confunde os dois sentidos clássicos da administração pública. Questão número 13. No que diz respeito aos conceitos de administração pública, às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o seguinte item. Conforme a doutrina majoritária, os costumes não são fonte do direito administrativo brasileiro, porquanto a administração pública deve obedecer estritamente ao princípio da legalidade. Certo ou errado? Gabarito: errado. Embora o princípio da legalidade seja a base de atuação da administração pública, a doutrina majoritária admite, sim, os costumes como fonte, ainda que secundária ou indireta, do direito administrativo. Por que os costumes são considerados fontes? Os costumes consistem na prática reiterada e uniforme de determinados atos com a convicção de sua obrigatoriedade. Eles atuam principalmente em duas frentes: lacunas na lei. Quando a lei é omissa, a prática administrativa constante pode servir de guia para a atuação dos agentes. Interpretação. O costume ajuda a fixar o sentido de normas abstratas, definindo como elas devem ser aplicadas no dia a dia. A relação com a legalidade. O princípio da legalidade não impede a existência de outras fontes. Ele apenas estabelece que o costume não pode contrariar a lei, costume contra legem. No entanto, o costume que supre omissões, praeter legem, ou que interpreta a lei, secundum legem, é plenamente aceito pela doutrina, como L. Lopes Meireles e Maria Silvia Zanella de Pietro. Dica de ouro. Em provas de direito administrativo, questões que tentam excluir a doutrina, a jurisprudência ou os costumes do rol de fontes com base na legalidade costumam estar incorretas. Questão número 14. Acerca do objeto do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir. Os objetos de interesse do direito administrativo não incluem a atuação de entes de direito privado. Certo ou errado? Gabarito: errado. O direito administrativo não se limita apenas aos entes de direito público, como União ou autarquias. Ele também abrange, em diversas situações, a atuação de entes de direito privado. Onde o direito administrativo alcança entes privados? Existem três cenários principais em que o direito administrativo regula entidades de natureza privada. Administração indireta. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, como a Petrobras ou o Banco do Brasil, possuem personalidade jurídica de direito privado, mas integram a administração pública e seguem diversas normas administrativas, concurso público, licitação, controle pelo Tribunal de Contas. Entidades paraestatais, terceiro setor, entes como o Sistema S, SESI, SENAI, SEBRAE e as organizações sociais, OS, são entes privados que, por cooperarem com o Estado, submetem-se a regras de direito administrativo. Particulares em colaboração. Quando um particular recebe a delegação de um serviço público, concessionárias de energia ou transporte, por exemplo, sua atuação naquela atividade é regida e fiscalizada pelo direito administrativo. Conceito-chave. O objeto do direito administrativo é a função administrativa.
Se um ente privado está exercendo função administrativa ou gerindo dinheiro público, ele entra no radar deste ramo do direito. Questão número 15. Considerando os conceitos de administração pública, a organização administrativa do Estado, a administração direta e indireta, e ainda as espécies, a classificação, os poderes, os deveres e as prerrogativas dos agentes públicos, julgue o item a seguir. O conceito formal de administração pública está diretamente relacionado à natureza da atividade exercida pelo órgão público. Certo ou errado? Gabarito errado. A questão trocou, mais uma vez, as definições dos sentidos da administração pública. Quando falamos em conceito formal, estamos olhando para a estrutura e não para a natureza da atividade. Por que está incorreto? Conceito formal, ou subjetivo, ou orgânico, foca em quem exerce a função. Refere-se ao conjunto de órgãos, agentes e pessoas jurídicas que a lei define como administração, independentemente do que estejam fazendo. Conceito material, ou objetivo, ou funcional, este sim está relacionado à natureza da atividade exercida, como o poder de polícia ou o serviço público. Dica de ouro: para memorizar, lembre-se que a forma, ou formal, é o corpo ou a casca da administração. Os órgãos, a matéria, ou material, é o que ela faz na prática.